Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será sobre a passive voice, que é a voz passiva. Eu não sei se vocês já estudaram voz ativa e voz passiva em português, mas vamos tentar entender. Primeiro, puxando um pouco para o português, tá? Veja, quando nós construímos uma frase na voz ativa, a gente vai dar ênfase ao autor da ação. Então, na voz ativa, quem vem no começo da frase é quem pratica a ação. Por exemplo, se eu dissesse assim, Maria comprou um livro. Então, quem é que está praticando a ação de comprar? Maria. Então, essa frase está na voz ativa. Eu estou dando ênfase, eu estou colocando em primeiro lugar na frase o autor da ação. Tá? Quem pratica a ação? Então, é a voz ativa. Quando eu passo uma frase da voz ativa para a voz passiva, eu vou dar ênfase maior ao que foi feito, não mais quem fez. Então, Maria era o sujeito da ativa, comprou o verbo que está no passado, e um livro é o objeto que ela comprou. Então, na voz passiva, eu vou puxar o objeto, vou dar destaque ao que foi feito, não mais a quem fez. Então, o livro é que vem para o lugar de Maria como sujeito. Então, eu vou dizer que Maria, ou que o livro foi comprado por Maria. Então, nesse caso, a frase está na voz passiva, porque eu estou dando ênfase maior ao que foi feito, não mais a quem fez. Então, na voz ativa, a gente dá ênfase a quem fez a ação. Na voz passiva, a gente dá ênfase ao que foi feito, não mais a quem fez. Então, em inglês, a frase da voz ativa vai ser construída como a português também. Primeiro é o sujeito, depois é o verbo e depois é o objeto. Aí eu coloquei como exemplo, your sister broke my car. Então, sua irmã quebrou meu carro. Então, sua irmã foi quem praticou a ação, ela está no começo da frase, então essa frase está na voz ativa. Eu aí estou dando ênfase ao autor da ação, o que ela fez, né? Não foi o que foi feito, e sim quem fez a ação. Então, foi minha irmã, ou sua irmã. Então, sujeito, verbo e objeto. Quando eu passo para a voz passiva, então, o que é que eu vou fazer? O objeto da ativa, eu vou puxar para o local do sujeito, para o começo da frase. Então, my car. Agora, veja o que é que acontece, que também acontece em português. Quando a gente passa uma frase da voz ativa para a passiva, em português a gente usa o verbo ser. Né? Maria comprou um livro. Na voz passiva, vou dizer, o livro foi comprado. Então, foi o verbo ser. Então, a mesma coisa em inglês. O objeto vem para o lugar do sujeito, depois a gente usa o verbo to be. Agora, veja como é que vai ficar o verbo to be. O verbo to be, ele vai ser usado no mesmo tempo em que estiver o verbo da ativa. Então, nessa frase, your sister broke é o verbo, esse verbo está no passado. Então, na hora que eu passar para a voz passiva, eu vou botar o verbo to be no passado. Pronto, coloco was, e o verbo da ativa que estava no passado, ele vai para a passiva, a gente coloca ele no particípio passado. Tá? Que é aquele, se o verbo for irregular, está na terceira coluna. Se o verbo for regular, eu acrescento o ed. Então, my car was broken. Quando eu for mencionar o sujeito da
ativa na passiva, ele vai ser transformado em um agente da passiva aparecendo com essa preposição by. Então, eu coloco by e o sujeito da ativa, your sister. Então, my car was broken by your sister. Meu carro foi quebrado pela sua irmã. Tá? Então, a estrutura é essa. Vamos lá no esquema. A voz ativa. Primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo principal. Aí a gente olha em que tempo é que ele vem, tá? Depois a gente coloca o objeto. Sujeito, verbo e objeto. Eu vou ter um exemplo. Love can change the world. Que o amor pode transformar o mundo. É uma voz ativa. Quando eu passo para a passiva e vejo o que é que se faz, o sujeito da passiva passa a ser o objeto. Então, o objeto que era da ativa, ele vem para o lugar do sujeito, na passiva. Pronto. Depois, eu pego o verbo to be e coloco no mesmo tempo em que estiver o verbo principal da ativa. No caso, esse verbo principal aqui, ele está no infinitivo. Então, eu coloco o be, tá? O be. Então, o sujeito da passiva é o objeto. Então, o objeto era the world. Aí vem can, be, né? O verbo be, porque esse verbo aqui está no infinitivo, então o verbo to be tem que estar no infinitivo. Depois eu coloco o verbo principal no particípio, como o change é um verbo regular, eu coloco o de. E o sujeito da ativa, ele vem aqui no final com a preposição by love. O amor pode ser, o mundo pode ser transformado, né, pelo amor. Então, mais uma vez, na voz passiva, o sujeito é o objeto da voz ativa, tá? Quem é o sujeito da voz passiva é o objeto da ativa. O verbo, né, o tempo verbal. A forma verbal da passiva é construída pelo verbo to be, no mesmo tempo que estiver o verbo da voz ativa. Então, se o verbo da voz ativa está no presente, o verbo to be tem que estar no presente. Se o verbo da voz ativa está no passado, então o verbo to be tem que estar no passado. Se estiver no futuro, o verbo to be tem que vir no futuro. Depois é que a gente coloca o verbo principal no particípio. Que o particípio, se for verbo regular, a gente coloca ED, se for verbo irregular, a gente coloca, ou a gente pega na terceira coluna da lista. E o agente da passiva, é o que eu disse a você, é o sujeito da ativa, ele passa a ser agente da passiva aparecendo com a preposição by. Todas as vezes que a gente mencionar o sujeito da ativa como agente, a gente tem que colocar a preposição by. Então, veja mais uma frase que tem aí. Drummond wrote this poem. Então, Drummond é o sujeito, o wrote é o verbo, no tempo passado, e this poem é o objeto. Isso está na voz ativa. É fácil a gente identificar quando o verbo está na voz passiva, por exemplo. Tem que ter o verbo to be. Então, quando nós passamos essa frase da voz ativa para a voz passiva, o que é que a gente fez? This poem, que é o objeto, ele passa a ser sujeito da voz passiva. Eu coloquei. Aí agora o que eu tenho que colocar? O verbo to be. Só que o verbo to be no mesmo tempo em que estiver o verbo da voz ativa. Então, esse verbo aqui está no passado, eu vou usar o verbo to be aqui no passado, o was. E esse verbo principal que estava no passado, na voz passiva, eu vou colocar ele no particípio. Então, vai ser written, tá na terceira coluna da lista. Como eu vou mencionar o sujeito da ativa, eu coloco a preposição by e o sujeito. Isso aqui, by, não. Isso aqui é chamado de agente da passiva. Nem sempre aparece. Não, às vezes, quando é indefinido, a gente não menciona, mas isso aí a gente não vai estudar. A gente só vai estudar alguns tempos
na voz ativa e passiva, tá? Vamos lá. Vamos ver a tabelinha. É necessário que a gente aprenda essa tabelinha. É muito importante. Então, veja, o que é que ele está dizendo aqui? Se o tempo verbal for o presente simples, aí ele deu dois exemplos de verbo no presente simples. Break, ou breaks, clean, ou cleans. Então, se o verbo dativo está no presente, aí o que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar na voz passiva primeiro o verbo to be no presente. Vai ser am, is ou are. E esse verbo que estava no presente, na voz passiva, a gente vai colocar no particípio. Como o verbo break está na lista dos verbos regulares, eu pego ele na terceira coluna, então ele fica broken. Clean é um verbo que não está na lista dos irregulares, então ele é regular, eu quero colocar no particípio, eu acrescento o ed. Cleaned. Mas, primeiro eu tenho que colocar um desses aqui primeiro. Você sabe que para o am só é usado para I, o is é usado para he, she e it, e o are é usado para you, o i e they. Agora, se o verbo da oração, na voz ativa, ele estiver no passado simples, tá? Estiver no passado, então, exemplo de verbo no passado, broke, é um verbo irregular, ele está no passado, se vocês olharem na lista, ele está na segunda coluna, então ele está no passado. E cleaned também está no passado, porque o passado e o particípio do verbo regular ele é igual, é com ed, tá? Então, pronto, cleaned. Como o verbo da voz ativa aqui está no passado, então na voz passiva, primeiro a gente vai colocar o verbo to be no passado, que vai ser was ou were, e o verbo principal que estava no passado na ativa, ele vem para o particípio na voz passiva. Então, se for broke, vai passar a ser broken. Se for cleaned, vai ser o mesmo cleaned, porque eles são iguais. Os irregulares têm passado e particípio igual. Mas, se o verbo da voz ativa estiver no presente contínuo, como é que o verbo está no presente contínuo? Quando tem am, is, are e um verbo com gerúndio, que é ing. Então, na hora que eu for colocar esse tempo na voz passiva, o que é que eu tenho que fazer? Todo verbo, todo tempo verbal que ele for composto, tiver dois verbos, então o primeiro eu sempre vou repetir. Então, veja aqui, ó, am, is e are, eu repeti aqui, ó, tá? Repeti normal. Mas o verbo, eu tenho que colocar o verbo to be. Então, como o verbo principal aqui está com ing, eu tenho que colocar o verbo to be aqui também com ing. Então, vai ficar am, is, are, being. E esse verbo break, que estava no gerúndio, ele vem para a voz passiva no particípio, vai ficar broken. Clean, vai ficar cleaned. Tá? Agora, se o verbo, como o exemplo que eu dei anteriormente sobre o amor pode mudar o mundo. Então, se o verbo estiver no infinitivo, verbo sempre o verbo principal. Então, se vier can break ou can clean, ou se vier will break ou will clean, como é que vai ficar? Então, eu repito o primeiro verbo, repare que foi repetido, aqui tem dois verbos, eu repeti o primeiro, can e will. Depois eu coloco be, porque esse verbo break está no infinitivo. Eu boto be. E depois eu coloco o verbo break ou o verbo clean. Eu coloco no particípio. Então vai ficar broken ou cleaned. Tem que ver essa tabela. Aí eu só coloquei os tempos verbais que estão no livro de vocês. Tem muito mais tempos verbais, mas a gente vai centrar somente nisso. Então, vamos a um exemplo. Mary is buying a new book. Maria está comprando um novo livro. Então, Maria, o sujeito, is buying. É o verbo que está aqui ó, no present continuous. Está vendo que tem o verbo to be e outro verbo com ing. E a new book é o objeto. Então, passando para a voz passiva, eu vou pegar esse objeto, vou colocar na frente, ó,
Lembra que eu disse a vocês que quando na frase tem dois verbos, o primeiro eu repito. Eu tenho is. E aqui coloquei o verbo to be com ing, porque o verbo to be, ele sempre tem que estar do mesmo jeito que o verbo principal da ativa. Então, o verbo principal da ativa aqui está com ing. Então, o verbo be tem que estar com ing. E o verbo da ativa que estava com ing, que é o principal, ele vem para o particípio, ficou bought. By Mary, que é o agente da passiva. Então, um novo livro está sendo comprado por Maria. Eu sei que é um pouquinho complicado para a gente que está estudando inglês, né? Porque a língua nossa, a língua materna nossa é o português. Mas só é vocês observarem direitinho. Na voz ativa, primeiro que vem o sujeito, depois vem o verbo, depois o objeto. Na voz passiva, o objeto da ativa vem para frente da frase como sujeito, depois eu coloco o verbo to be no mesmo tempo que estiver o verbo da ativa, depois eu coloco o verbo que estava na ativa no particípio, depois eu coloco a preposição by e depois o sujeito da ativa. E o sujeito da ativa. Vamos à atividade da página 115. Ele diz o seguinte: leia os seguintes fragmentos da página 110 e escolha o item correto que completa cada frase. Escreva as respostas no seu caderno. Então, ali tem duas frases. Aí, na letra A, nos fragmentos acima, os sujeitos são os receptores da ação, ou seja, o objeto, né? Quem recebeu, né, os efeitos da ação, ou os executores da ação, que é quem praticou a ação. B, os fragmentos estão na voz ativa, veja, os fragmentos estão na voz ativa. Então, se os fragmentos estão na voz ativa, o foco está no que acontece, que é a ação, ou quem executa a ação, executor da ação, ou seja, quem pratica a ação. Na voz ativa, a gente dá ênfase a quem? Né? A quem praticou a ação, quem recebeu os efeitos dessa ação. Você vai marcar. Segundo, concentre-se nas duas frases abaixo. Em seguida, substitua cada ícone pelo item correto entre parênteses, viu? Para completar cada afirmação a seguir. Escreva as respostas no seu caderno. Então, veja, ele colocou uma frase aí na voz ativa, even improving technology. Also provide players with better graphics. Então, veja, sujeito, even improving technology. Quem é o objeto? Players, desculpe. Quem é o verbo aqui? Provides. Esse verbo aqui está no presente. Ok? Ele está no presente. Então, o que foi que ele fez? Pegou o objeto players, colocou aqui no começo da frase. Depois, verbo to be, no mesmo tempo que está o verbo da ativa, presente. Então, are, also. E o verbo provides, que é o verbo regular, ele colocou o ed. Tá? Colocou o restante da frase by o agente. Então, ele fez isso aí. Então, na letra A, a frase na voz ativa, centra-se no ou na ação, o executor da ação. Na voz ativa, na voz ativa, ela centra-se, a voz ativa, ela centra-se na ação ou no executor da ação, que é o mais importante. É a ação ou executor da ação. Na frase 2, a frase 2 está na voz passiva. Então, na voz passiva, a ação centra, a ênfase que a gente dá, melhor dizendo, é na ação ou no executor da ação, que é o autor da ação. Você escolhe aí. C. Na voz passiva, o agente, sujeito, é o executor da ação. Quem é o executor da ação? Quem é que pratica a ação? É o agente ou o sujeito na voz passiva.
Na voz passiva, a preposição by introduz o quê? O agente ou o sujeito? Terceiro, qual é a estrutura da voz passiva? Escreva A ou escolha A ou B e escreva a resposta no seu caderno. Então, qual é a estrutura? É sujeito, verbo auxiliar to be, mais verbo principal do infinitivo? Ou é sujeito mais verbo auxiliar to be, mais verbo principal no particípio passado? Você marca também. O texto abaixo é um fragmento do mesmo site em que o texto da página 110 foi publicado. Leia e concentre-se nos verbos em negrito. Quais são os verbos? Are, encourage e move up. Em seguida, copie a tabela a seguir no seu caderno e preencha escolhendo os itens corretos. Então, veja, na letra A, encourage. The subject, o que ele está dizendo aqui? O sujeito. Players é o quê? Ele é o receptor da ação ou ele é o intérprete da ação, ou seja, quem pratica a ação. Move up, o sujeito, o subject é o sujeito, players é o, novamente, receptor da ação ou ele é o intérprete da ação. E vai marcar se está na voz ativa ou na voz passiva, a letra A e a letra B, então, a voz ativa e passiva, então você escolhe. Bem, gente, finalizamos nossa aula por aqui. Eu sei que é um pouquinho complicado, a voz ativa, a voz passiva, mas temos que estar no nível de vocês e eu preciso dar. Então, assim, vejam direitinho na tabela, preste bem atenção na tabela, tá? Os tempos verbais, como é na voz ativa e como é na voz passiva. Qualquer dúvida, anotem, tire com a gente na sala de aula, então pode entrar em contato comigo, que eu terei imenso prazer em sanar as dúvidas, tá? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.